Hoje estamos falando do primeiro premolar superior. Nós temos nessa posição do dente, ele num sorriso, ele é um dente relativamente estético, porque temos aqui incisivo central, lateral, canino e o primeiro premolar superior. Então, num sorriso um pouco mais aberto, né? Nós teremos aqui os dentes anteriores, canino e o primeiro pré. Então, o primeiro premolar superior do lado esquerdo, olha, aqui eu tenho o plano sagital mediano, o plano oclusal, posteriormente o dente número 1, que é o incisivo central, número 2, incisivo lateral, canino e o primeiro premolar, 1, 2, 3, 4, então ele é o dente de número 24. Olha, então nós temos aqui uma outra imagem e aqui a posição no sorriso natural, né, do primeiro premolar superior do lado esquerdo. Bom, observando o dente natural, temos aqui alguns primeiros premolares superiores esquerdos e alguns primeiros premolares superiores do hemiarco direito. Bom, o primeiro premolar superior, ele pode muito comumente apresentar com o número de 2 raízes, localizado no arco superior. Então, colocamos assim, nessa posição, a raiz acima. E nós temos aqui as imagens de alguns primeiros premolares superiores. Às vezes com 2 raízes, que é o mais comum, mas nós podemos encontrar esse dente também apresentando com o número de 1 raiz somente. Às vezes, uma raiz um pouco mais longa, às vezes uma raiz um pouco mais curta. Às vezes, 2 raízes. Começando a bifurcação, observem o sulco bem profundo, e nós temos aqui praticamente o início de um elemento que poderia estar começando a fazer a separação dessas raízes. A raiz vestibular dele é um pouco maior e mais volumosa, a raiz palatina um pouco menor e menos volumosa. É comum a raiz vestibular apresentar um sulco na face vestibular dela. Então, pode apresentar um sulco aqui e também é comum apresentar um sulco na face palatina dessa raiz. Então, olha, um sulco aqui na face vestibular e nós podemos encontrar muito comumente, mais definido ainda, um sulco na face palatina da raiz vestibular. A raiz palatina, ela é cônica, ela não é sulcada. Mas esse dente apresenta também na face mesial uma depressão bem aprofundada. Essa depressão é comum na mesial apenas para primeiro premolar superior, que seria o dente de número 14 ou o dente de número 24. Com esses 2 sulcos profundos, podemos observar que podemos, em alguns casos, encontrar esse elemento com o número de 3 raízes. A raiz palatina, como se trata de uma raiz cônica, não apresenta sulco e ela vai continuar sendo única. Mas a raiz vestibular pode dividir. Então, subdividindo essa raiz, nós teremos assim, esse elemento com o número de 3 raízes. Uma raiz palatina, uma raiz na porção mesial da face vestibular e uma raiz na porção distal da face vestibular. Olha, médio vestibular, disto vestibular e a raiz palatina. A raiz palatina, nesse momento, fica sendo a mais volumosa, seguida pela raiz médio vestibular e na porção distal a raiz disto vestibular. Então, em relação à raiz, nós temos essas características. Observando para a coroa, é muito importante lembrarmos da concavidade mesial. Olhando pela face oclusal, nós vemos para esse dente também uma outra característica que não é comum para os outros elementos dentais. A borda vestibular, a borda palatina, convergentes no sentido disto-mesial. Aqui nós temos a face distal, bossa distal, nessa superfície. Aqui a face mesial, que nós encontramos nele também o que chamamos de sulco de escape mesial. É uma compressão, olha, que apresenta saindo do sulco principal, recorta ou deprime o rebordo marginal mesial e passa para a face mesial sulcando esse dente.
no terço mésio, ocluso, central. Então, nós temos aqui essas características. Esse dente aqui tá um pouco mais pigmentado, olha, dá para observarmos também o sulco de escape na porção mesial, a face mesial mais profunda, e nós temos aqui um elemento bicuspidado, cúspide vestibular, cúspide palatina. Essa cúspide vestibular mais volumosa, a cúspide palatina menos volumosa. Borda vestibular, borda palatina, convergentes no sentido disto-mesial. Na superfície vestibular, o sulco da vertente mesial é um pouquinho mais demarcado do que o sulco vestibular da vertente distal. O sulco mesodistal, que separa as duas cúspides, ele é um sulco retilíneo e um sulco também descentralizado, ou seja, fora do centro da face oclusal. Assim, nós temos, ele está um pouco mais próximo da face palatina. Com isso, nós observamos que a cúspide vestibular toma um tamanho bem mais definido e maior do que, na realidade, a cúspide palatina, por causa da descentralização do sulco mesodistal, mais próximo do lado palatino. E também a convergência da borda mesial e da borda distal nesse sentido vestíbulo palatino facilita com que essa cúspide vestibular tome essa proporção também mais definida e com um tamanho maior. Também nós temos, observando pela face proximal, que a cúspide vestibular é mais longa do que a cúspide palatina. Assim, a distância ocluso-cervical na face vestibular é maior e a distância ocluso-cervical na face palatina se torna com tamanho menor. Isso é característica de todos os primeiros premolares, as características mais definidas, mais marcantes. Olha, às vezes, como a gente está dizendo, a uniradicular, a mesial mais profunda, esse é o dente 14, o sulco de escape mesial, convergência para mesial. A borda vestibular converge para mesial e o ápice da cúspide palatina também inclina e se volta para mesial. Com isso, essa convergência no sentido disto-vestibular, ou disto-mesial. Aqui, borda vestibular, borda palatina, que são convergentes nesse sentido, de distal para mesial. O sulco vestibular na vertente mesial, da vertente mesial mais definido, na vestibular, da vertente distal um pouco mais discreto. Muito bem, então, o que temos de características principais para esse dente seriam essas que nós estamos comentando. Aqui nós colocamos o tamanho do dente nas medidas, o dente 24, o comprimento total dele, por alguns autores, nós temos comprimento total de 22,5 milímetros, que seria do ápice da cúspide vestibular até o ápice radicular. A distância ocluso-cervical, que seria da borda oclusal até a borda cervical. Então, nós temos aqui 9,3 milímetros. A distância mesodistal, 7,5 de mesial até distal, e a distância vestibulingual, como ele é bicuspidado, uma cúspide vestibular, uma palatina, essa medida se destaca em relação à medida mesodistal. E ela também é medida perto das bossas, bossa palatina e bossa vestibular. Assim, teremos a demarcação da distância vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Bom, uma sugestão que às vezes é interessante observarmos alguma outra forma diferente de se analisar, de se estudar, além de pegar os livros e didáticos, né? Eu fiz aqui uma outra opção que foi tirar xerox no papel milimetrado do livro da anatomia dentária, e nós temos aqui, às vezes, a possibilidade de fazer essa forma de desenho. Eu gosto muito de, logo após o desenho feito, às vezes enfocar um pouco mais os detalhes anatômicos
E nós podemos, por exemplo, no momento de estudar, de analisar as características, nós podemos pegar esse desenho e lembrar da teoria através dele. Aqui a face vestibular, a raiz vestibular. Eu comentei que às vezes ela pode ser um pouquinho sulcada, e o sulco da vertente mesial é um pouco mais definido, o sulco da vertente distal um pouco menos definido. Podemos também, nesse momento, pegar, por exemplo, um lápis de cor e começar a modelar. Aqui a bossa vestibular, na região cérvico-vestibular, a borda mesial, menos convergente, menos convexa, a borda distal, mais convexa e mais convergente, os dois sulcos vestibulares, um pouco mais demarcados, da vertente distal menos marcado, da vertente mesial mais definido e mais demarcado. Bom, podemos fazer essas características estudando, analisando um pouco melhor. E a raiz, por exemplo, poderia ter como opção colocar uma cor diferente ou mais ou menos a mesma cor. Poderia colocar aqui no tom de azul, poderia ser inverso, a coroa azul e a raiz amarela, mas no momento aqui, também fazendo essas formas. Tem um instrumento, o esfuminho, então o esfuminho eu passo sobre para fazer a fixação do lápis 6B, que é um lápis próprio para desenho mesmo, e podemos assim colorir, esfumaçar, ou a seu gosto caracterizar o desenho ou estar analisando as características. Então, tudo que nós falamos, ali que a cúspide palatina menor do que a cúspide vestibular, a presença do sulco de escape mesial, cúspide palatina inclinada para mesial, sulco mesio-distal descentralizado. Aqui nós temos a face mesial um pouco mais profunda, sulco de escape mesial. Olha, sulco de escape mesial, face mesial mais aprofundada, borda vestibular e palatina, a face distal, nela a bossa distal, e as características assim para podermos estar estudando e memorizando e analisando um pouco melhor as características anatômicas dele, no sentido de fazer a visualização desses acidentes. Bom, para fazer a escultura dele, nós temos o bloco de cera, aqui o bloquinho de cera, localizado no arco superior, no hemiarco esquerdo, portanto, número 2, e nós temos aqui a avaliação para fazer esse elemento dental. Vamos pegar esse aqui como um parâmetro para estarmos analisando. Por exemplo, olhando pela face vestibular, pela face distal, pela face palatina, mesial e pela face oclusal. Antes de fazer isso, nós pegamos o dente e observamos as medidas dele. Aqui nós fizemos os quadradinhos, né, os retângulos, que fosse proporcional ao tamanho do dente. Assim, olha, fiz o desenho dele pela face vestibular. Eu poderia também trabalhar aqui alguma coisa no sentido de fazer um sombreado, de chamar atenção aos acidentes anatômicos de minha preferência ou de maior evidência no dente, para lembrar que no momento de fazer a escultura nós temos isso aí definido para se fazer, evidenciando esses acidentes mais caracterizados. Aqui nós temos a raiz palatina, um pouco mais curta, essa face palatina, borda distal e mesial. Aqui nós temos a cúspide palatina um pouco menor do que a cúspide vestibular e também com seu ápice com definida inclinação para o lado da borda mesial. Poderia também fazer o sombreado, se eu quisesse, um pouquinho, passando esse suminho, que já tem a ponta, né, marcada pelo grafite. Nós temos assim
uma caracterização dessa face palatina, se assim quisesse. A face distal, nós temos aqui a região da bossa distal, que é a região de maior curvatura e convexidade, nessa região disto, oclusal e parte do terço médio da face distal. A bifurcação radicular, raiz vestibular e raiz palatina, na palatina um pouco menos longa, mais cônica, né? Nós comentamos, ela apresenta uma forma mais circular. Já a raiz vestibular pode ser sulcada na face vestibular e também na face palatina dela. Assim, nós deixamos demarcado nessa região disto oclusal como mais claro, para pegar e caracterizar assim a bossa distal, que é a região de maior curvatura e convexidade da face. Na raiz, nessa face, nós não temos nada digno de nota, apenas a bifurcação radicular. Na face mesial, chama muita atenção essa concavidade, o sulco de escape mesial. Assim, nós temos a face mesial. E na face oclusal, borda vestibular e borda palatina, convergentes no sentido disto-mesial. Sulco principal descentralizado, olha, mais próximo do lado palatino, retilíneo, e os dois rebordos marginais, definindo o espaço, a cúspide vestibular mais volumosa do que a cúspide palatina. Bom, assim já temos vários comentários, várias formas de percepção para esse dente. Então, vamos agora partir para o momento da escultura dele. Farei hoje a demarcação de uma forma diferente. Não vou usar o paquímetro, só para a gente observar que nem sempre precisamos, né, dessas medidas com o uso apenas do paquímetro. Poderemos também pegar uma régua milimetrada e fazermos as medidas transferindo para o bloco as medidas que nós vamos estar usando de observarmos no comprimento total. Eu tenho também um transferidor, que eu posso pegar e fazer essas medidas através dele. Por exemplo, comprimento total, 22 milímetros e meio. Eu pego aqui, ponho 22 milímetros e meio na abertura e posso pegar e transferir para o bloco de cera da mesma forma que nós fizemos sempre fazendo com o paquímetro, né? Mas só para termos, né, a noção de que podemos fazer de uma forma um pouco diferenciada. Quando marcamos aqui o comprimento total, eu tenho esse espaço próprio para o dente. Pego o canivete e tiro o excesso da cera. Então, olha, cortando, não se corta de uma vez, corta-se pouco a pouco para chegar no comprimento dele. Agora, nós temos um dente relativamente um pouco mais volumoso do que os incisivos que nós vimos, né? Porque ele já apresenta essa forma de um elemento com duas cúspides. Por isso, o volume dele, principalmente vestíbulo palatino, vai ser um pouquinho maior. Colocamos assim o comprimento total, a distância ocluso cervical dele, 9,3 de medida. Pego novamente a régua, só para observar aqui, coloco a medida de 9,3, olha, lá na régua, pego essa mesma medida e transfiro para todos os lados do bloco. Assim, eu já tenho o meu bloco com a demarcação de o comprimento total e o tamanho da distância ocluso cervical, que nós estamos dizendo sim, né, seguindo mais ou menos esse dente, nós temos aqui mais ou menos a média. Bom, coroa, colo, na região cervical e raiz. Vamos determinar agora o nome de cada face. Para esse lado, colocarei vestibular. Aqui eu tenho a face vestibular. Do lado do plano sagital mediano, a face mesial. Do lado contrário do plano sagital mediano, a face distal. Oposta à face vestibular, terei a face palatina.
Muito bem. Assim, nós marcamos as faces específicas dele. Agora, vamos determinar a distância mesiodistal na face vestibular para fazermos o planejamento e o desenho dele. A distância mesiodistal, 7,5 milímetros, como está lá no padrão. Vamos pegar a régua de novo e colocar 7,5 milímetros. 7,5 milímetros colocados aqui no transferidor. Vou fazer essa medida na face vestibular. Assim, eu terei esse dente enquadrado. Perdi a medida. Essa medida, enquadrando aqui, para fazer o desenho da superfície da face vestibular. Assim, com a espátula Lecron, eu determino borda mesial menos convergente no sentido ocluso cervical, borda distal um pouco mais convexa e mais convergente no sentido ocluso cervical. Nessa superfície vestibular, a presença apenas de uma raiz, a raiz vestibular, que não é pouco volumosa, ela é relativamente mais larga e mais volumosa. Esse dente apresenta aquele aspecto pentagonal, assim eu tenho um segmento mesio-oclusal, um segmento disto-oclusal. Mesio-oclusal normalmente um pouquinho menos inclinado, disto-oclusal um pouquinho mais inclinado, que a borda mesial é maior e a borda distal é menor. Assim, temos essa característica, olha. O ápice da cúspide nesse primeiro pré fica quase numa porção mediana. Olha, segmento mesio-oclusal, disto-oclusal. E o desenho da raiz dele. Feito do lado vestibular, eu vou transferir a medida para o lado palatino. Olha, venho reto até o meio e faço leve convergência para lingual. Vai reto até o meio e leve convergência para palatino. Olha, reto, convergente para lingual. Reto, convergente para lingual. Assim, eu fiz o espaço da face oclusal e vamos desenhar agora a face palatina. Desse lado é borda distal, desse lado, borda mesial. Assim, pego a partir da medida e faço borda mesial menos convergente, borda distal mais convexa e mais convergente. E a raiz palatina um pouco menos larga do que a raiz vestibular. Posso pegar essa medida também e transferir lá no ápice da raiz ou das raízes, unindo uma à outra. Bom, agora já tenho todo o espaço necessário para fazer a escultura do dente e temos aqui os excessos na borda distal e na borda mesial. Pego o canivete novamente, com cuidado, e vou tirando os excessos, observando sempre o desenho e acompanhando mesmo. Acompanhei o desenho da borda mesial na face palatina. Olha, a borda oclusal. Agora, na face vestibular, o mesmo detalhe. Quando faço isso, fica uma crista no meio, porque eu tirei do lado palatino e do lado vestibular. Essa crista não será necessária. Agora, eu posso, assim, fazer a continuidade das duas faces. Olha, o corte ficou mais contínuo. Sempre nós vamos tirando de pouco a pouco, para não deixar a cera quebrar. Agora, vou cortar os excessos do lado distal do dente. Tiro no ápice, posso começar por qualquer face, posso começar pela face vestibular, pela oclusal, onde quiser. Essa é a face distal, por isso eu presto atenção nessa região disto-oclusal, onde eu tenho a convexidade da bossa. Pela face oclusal, o mesmo corte, e agora pela face palatina. Novamente, essa crista ficou, eu vou tirando na porção da raiz, mas vou deixar um pouquinho evidenciado ou um pouquinho demarcado
essa convexidade próximo à região disto-oclusal, que é onde eu vou encontrar a bossa distal. Por isso, eu posso deixar um pouquinho mais evidente essa característica de convexidade. Uma vez que eu cortei na face mesial e distal, a demarcação da borda cervical desapareceu. Aqui eu tenho ela na face palatina, a mesma na face vestibular. Por isso, eu posso unir, demarcando novamente o espaço coronário e o espaço radicular. Agora, nós vamos marcar a distância vestíbulo-lingual para fazermos o desenho da face mesial e da face distal. Esse dente, como ele converge para mesial, nós vamos marcar a distância vestíbulo-lingual na face distal dele, que já observamos aqui, olha, 9,7 de distância vestíbulo-lingual. Pego o transferidor, que eu estou usando como referência, e marco nele a distância vestíbulo-lingual de 9, quase 10 milímetros, pode colocar 10 milímetros praticamente. Essa medida agora eu vou fazer a demarcação próximo à região da bossa vestibular e bossa palatina, como se eu estivesse fazendo assim no dente, olha, certo? Então, eu tenho aqui, ó, mais centralizado, a distância vestíbulo-lingual. Pego aqui, transfiro essa distância vestíbulo-lingual na face distal. Como ele vai convergir para mesial, eu posso pegar essa mesma medida, diminuir um pouquinho e marcar na face mesial dele. Marco a distância vestíbulo-lingual. Feita essa demarcação, agora eu vou fazer o desenho da face distal e da face mesial. Aqui é vestibular. Na região cérvico-vestibular eu tenho bossa. Posteriormente, a borda vestibular converge bem levemente para oclusal. Aqui eu tenho na palatina, bossa palatina. E a borda palatina um pouquinho mais convergente e mais convexa. Por essa face, nós visualizamos duas raízes. Olha, bossa vestibular, bossa palatina, raiz palatina e vestibular. Faremos assim o desenho das duas raízes, a raiz vestibular e a raiz palatina. Na face mesial, borda vestibular, convergente proclusal, borda palatina, convergente proclusal. Duas raízes. Olha, face mesial mais côncava, raiz vestibular e raiz palatina. Face vestibular. A demarcação das raízes. Para fazer os cortes agora dos excessos na face palatina e na face vestibular, devemos nos lembrar de que eu tenho na região cérvico-vestibular a bossa, na região cérvico-palatina a bossa também. E que os 2/3 oclusais, eles são formados por duas vertentes. Olha, uma vertente para mesial, uma outra vertente para distal. Vertente livre, distal, vertente livre, mesial. Corto até chegar no desenho. Na região cérvico-vestibular, a bossa vestibular. Corto também 2 planos para conferir a convexidade dela posteriormente, acompanhando sempre o desenho que foi feito. Não devemos nos esquecer disso. Depois, a raiz. Também cortado em 2 planos, porque ao arredondar ela já fica com uma convexidade mais adequada. Na face palatina,
também 2 planos. Me lembrando agora, essa é a face mesial e o ápice da cúspide palatina vai ficar mais próximo da mesial. 2 planos para conferir a bossa palatina e 2 planos para dar o término da conformação da raiz palatina. Assim, eu tenho já um formato, né, um pouco mais aproximado do dente e faremos agora essa forma de desenho dos 2 segmentos da face vestibular e da face palatina. Olha, aqui, mesial, distal. Segmento mesio-oclusal, segmento disto-oclusal, na face vestibular. Na face palatina, ela é um pouquinho menor. Poderei marcar aqui mais ou menos 1 milímetro de comprimento nessa região. Na região da borda mesial, olha, colocando aqui de novo, mesial, consequentemente, eu tenho esse segmento mesio-oclusal um pouco menor. E o segmento disto-oclusal um pouco maior. Assim, eu deixo o ápice da cúspide palatina mais próximo da mesial, que é real para esse dente. Cortando os 2 segmentos do oclusal, olha, um mesio-oclusal e o disto-oclusal. Na face palatina ficou na mesma altura da vestibular, porém essa cúspide é mais curta, por isso faço esse corte nessa posição. Assim, eu já deixei a vestibular mais longa e a palatina mais curta. Feito esses cortes iniciais, com o esculpidor Hollenbeck, nós arredondamos esses ângulos, para não deixar marcante e nem definido, porque isso não é real para o dente. Os ângulos triedros, olha, disto-ocluso vestibular e mesio-ocluso vestibular, principalmente, eles não são muito arredondados. Já do lado palatino, se arredonda mais. O ângulo triedro disto, ó, disto-ocluso palatino, ele é bem arredondado. Com essa característica dele apresentar mais arredondado, acentua a convergência da borda distal para palatino e, ao mesmo tempo, traciona, né, e direciona o ápice da cúspide palatino para o lado mesial, que é realidade para ele. Nessa altura, aqui nós temos a altura da borda cervical. Essa é a face mesial. Como nós temos a definição de 2 raízes, a borda cervical é formada por 2 segmentos de curvatura e concavidade para o lado das raízes, deixando transparecer uma ponta de esmalte que direciona para o lado da bifurcação delas. Olha, só acentuando um pouquinho melhor, sem a intenção de separar por enquanto, só para ter uma visão um pouco mais facilitada. Na face distal, também, essa depressão côncava para a raiz, côncava para a raiz, e uma ponta de esmalte direcionando para o lado da bifurcação entre a raiz vestibular e a raiz palatina. Na porção cérvico-vestibular, a borda cervical será marcada como um segmento curvo e côncavo para o lado da coroa, igualmente na face palatina, mesma forma, curva e côncava para oclusal. Fizemos assim a demarcação da borda cervical ou do colo anatômico e desgastamos levemente na coroa. Opa, coroa não, na raiz, deixando ficar um degrauzinho na coroa. Esta, olha, é a face mesial dele. Eu posso já conferir nessa região a
concavidade no terço médio dessa face mesial. É característica desse premolar essa região mais depressiva, mais aprofundada. Aqui a face distal. E agora, passando para a face palatina. Na face distal não há depressão, por isso é só um pouquinho sulcada, mas não aparentando muito profundo. Na face palatina, tiramos próximo à região cervical da coroa. Olha, desgastamos em todas as faces, todas as superfícies. Agora, voltando, eu faço um desgaste próximo à borda cervical. Essa é a face distal, por isso já estou preservando a região da bossa. Esta é a face vestibular, também tomando cuidado com a bossa vestibular dele. Bossa vestibular no terço cérvico vestibular. Na vertente mesial, o sulco vestibular é um pouco mais pronunciado, um pouco mais definido, mais nítido. Desenhamos e fazemos a escultura do mesmo. Na vertente distal, ele é bem pouco definido, apenas uma leve compressão, sem muita definição, nem evidência. Depois, com a meia, na fase final, nós podemos pegar e minimizar um pouco essa evidência e caracterizá-lo melhor. Na face mesial da coroa, também nós temos a concavidade mesio-cervical, que faremos dando um pouquinho mais de pressão e fizemos assim essa região côncava na parte média da face mesial. Na face palatina, ela é mais convexa, a bossa palatina no terço cervical e até mesmo parte do terço médio dessa face palatina. Bem, nesse momento, se eu quiser pegar uma meia calça e passar um pouquinho, eu tenho assim uma forma já bem próxima do que eu preciso para ele na fase final. Assim eu posso fazer, conferir medida, ver se ficou no padrão, mas como a gente já foi assim, bem criterioso, né, não tem nem tanta necessidade. Mas se você tiver a percepção de que o seu dente tá ficando meio desproporcional, como diz, tá meio esquisito, confere a medida e, se for necessário, coloca a cera de volta onde precisa ou tira a cera de onde está excedendo a medida. Olha, nós vamos fazendo bem caprichado nas características dele, para ficar um dente compatível com a realidade, bem próximo ao que ele é. Aqui nós não fizemos a divisão das raízes ainda, porque eu quero fazer a coroa primeiro, porque às vezes a gente distrai e aperta, aí a raiz quebra. Por isso eu prefiro deixá-la emendada até mais próximo da fase final da escultura do dente. Muito bem. O sulco mesio-distal, eu terei aqui, por exemplo, o meio da distância vestíbulo-palatina. Como esse sulco ele é descentralizado, um pouco mais próximo da palatina, eu demarco a posição dele, olha, um pouquinho mais próximo do lado lingual. Sulco mesio-distal retilíneo, 2 sulcos secundários para o rebordo marginal distal e 2 sulcos secundários também para o rebordo marginal mesial.
Gosto de aprofundar na fossa primeiro, porque assim eu tenho mais segurança do desenho que vamos preservar. Olha, aprofundamos um pouquinho mais na fossa secundária mesial, um pouquinho também na fossa secundária distal. E o sulco mesio-distal também, um pouquinho aprofundado. Olha, levanta e afunda. Sai da fossa, levanta e afunda. Fossa de novo. Assim, temos já praticamente a escultura ou o aprofundamento da região principal da face oclusal. Posicionamos a espátula Lecron, olha, mais ou menos, imagina aqui, ó, 90 graus, diminuímos a metade. Mais ou menos 45 graus, eu posiciono a espátula Lecron e tiro. Quando eu faço esse recorte, já fica tirado o rebordo marginal distal. Da mesma forma aqui, ó, mais ou menos 45 graus, aprofunda e tira. Olha, aprofundou, tirou. Assim, nós temos o rebordo marginal mesial e o rebordo marginal distal. As vertentes triturantes também, eu posiciono, olha, com o Lecron mais ou menos em 45 graus com a superfície oclusal, os dedos bem apoiados e fizemos assim o corte das duas vertentes triturantes da cúspide palatina. Mesma forma para a cúspide vestibular. Se tá um pouquinho com medo, corta um pouco, assim, um pouco mais lento, olha, tira um pouquinho de novo, até você ter confiança de fazer o corte no total. Feito esses cortes iniciais, agora vamos com o Rollenbeck esculpir os sulcos secundários. Em cada vertente triturante, eu tenho um sulco secundário, que é uma compressão. Na vertente mesial, na vertente triturante distal, depois eu passo com a ponta do Rollenbeck mesmo, definir, deixar um pouquinho mais pronunciado o desenho desses sulcos, mais ou menos mediando as vertentes triturantes. Na face palatina ou na cúspide palatina, esses sulcos são um pouquinho mais compressivos, sim, menos definido, mais em forma de compressão, mas um pouco de forma mais suave do que os da vestibular. Rebordo marginal mesial, sulco de escape mesial, olha, fossa, corta o rebordo, passa para a face mesial, sulcando o terço mesio-oclusal e uma leve escultura nele para não ficar muito definido de forma geométrica. Bem, agora, né, com o dente já com a coroa esculpida praticamente, passa meia, um pouquinho de leve, não muito forte, porque a cera não é tão dura, tão resistente. Olha, assim já fizemos bem contornado. Depois nós podemos voltar com o Rollenbeck, tirar algumas sujeirinhas que ficam dentro das fossas, nos sulcos também, principal quanto secundário. Separando a raiz, um pouquinho de desgaste de cada lado, na face mesial e na face distal. A raiz palatina, ela é cônica,
não apresenta sulco. Assim eu posso arredondar. Na face vestibular, ela pode ser um pouquinho achatada na vestibular, mas na face palatina da raiz vestibular, ela apresenta um sulco um pouquinho mais aprofundado. Para fazer isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não colocar muita pressão e causar a fratura, né, a quebra da raiz. Olha, na face palatina da raiz vestibular. A raiz palatina, ela é mais ou menos cônica, então não apresenta sulco. Eu posso pegar a meia nessa posição assim e passar ali no meio das raízes para pegar e limpar. Olha. Assim tira aqueles resíduozinhos que porventura ficam na hora de fazermos os acabamentos. E assim nós temos o primeiro premolar superior. O meu ficou levemente maior, né, mais volumoso do que o dente natural. Mas se eu quiser, é só pegar o Hollenbeck, vamos diminuindo um pouco as medidas até chegar no padrão. Mas o importante é que ele ficou proporcional. Então, nós não devemos deixar a desproporção. Assim, nós temos a confirmação dele. Primeiro premolar superior do lado esquerdo, que ficaria, né, nessa posição no arco distal do canino superior e mesial do segundo premolar superior. Usamos para essa demonstração o bloco de cera para fazer a escultura do dente. Olha, o bloquinho, né, que nós tínhamos no início. Nós usamos os desenhos que a gente fez para fazer o planejamento. Nós usamos os dentes naturais para fazer a observação dos detalhes anatômicos dos acidentes, né? Dentes do lado direito e do lado esquerdo. Aí usamos como um outro artifício, né, o compasso com a régua para fazermos as medidas e tirarmos as proporções do dente. Muito bem. Dessa forma também nós poderíamos ter usado o paquímetro, que é mais habitual, que nós fazemos normalmente isso. Observamos aqui, ó, o comprimento total do dente, nós vimos o tamanho da coroa, ou a distância ocluso cervical, também a distância mesiodistal e a distância vestibulolingual. Com essas medidas, nós fizemos a escultura dele. Comparando, por exemplo, do mesmo arco, aqui eu tenho o mesmo dente, né, o natural, um pouquinho, né, com as mesmas características, um pouquinho mais delicado o natural, que eu fiz o meu um pouquinho mais elevado, relevo, um pouco mais detalhado do que o natural. E aqui pela face triturante, olha, o dente natural e o dente que nós fizemos a escultura. Comparando com o dente do outro lado, esse aqui já é o 14, esse aqui é o 24. Então, nós temos, né, os lados opostos, as características dele, o ápice da cúspide palatina para mesial, o ápice da cúspide palatina para mesial, o sulco mesiodistal e as características para esse dente aqui, um dente uniradicular, e para o mesmo, só que birradicular. Porém, né, com as características acompanhando mais ou menos a forma do dente natural. Bom, então essa aqui foi uma etapa que nós fizemos. Agora vamos fazer a execução do mesmo trabalho. E bom, para anterior nós fizemos o paquímetro, usamos o espátula Lecron, o esculpidor Hollenbeck, nós usamos também a escova de dente, a meia calça, e para fazermos isso aí. Agora nós vamos estar usando o gotejador de Peter Thomas. Para ele, normalmente, a lamparina, né, que eu coloquei ali do lado, ó, a lamparina.
E nós vamos estar fazendo agora a escultura usando a lamparina e usando, aqui eu tenho um papelzinho para tirar o excesso da cera, e nós vamos estar usando uma cera colorida para fazermos o enceramento progressivo. Já fizemos o enceramento progressivo desse dente na cera verde, azul, amarelo, né, que nós fizemos aqui, a crista, a conformação da face triturante dele. Nas cores um pouco mais escuras, fica, né, mais difícil de se observar os acidentes, uma vez que nós estamos, né, com as cores muito semelhantes uma à outra, porém com uma intensidade de coloração mais forte. Bom, então aqui eu tenho o primeiro premolar superior do lado esquerdo e o segundo premolar superior do lado esquerdo também. Fizemos também o mesmo enceramento progressivo, usando a cera em tom pastel, da mesma forma, colocando bossa, terço médio, ápice da cúspide, porém com as cores um pouquinho mais claras, que também fizemos a mesma sequência de enceramento progressivo. Agora, aqui nós fizemos o estudo, né, do enceramento para ele, bossa, crista, terço médio, vertentes, ápice. Também uma outra forma de se estudar o dente, onde estudamos, analisamos todos os detalhes dele, bossa lingual, cúspide palatina e caracterizações no aspecto geral do primeiro premolar superior. Agora, faremos, eu tenho aqui um troquel, olha, um dente que foi o protético preparou para pegar e fazer os acidentes, para fazer a escultura, de fazer a peça. Então, nós vamos estar usando aqui esse troquel para pegar e fazer o enceramento dele também. Vamos fazer usando esse kit de cera, a hora que tem as cores próximas às cores do dente, e assim nós vamos estar caracterizando ele usando essas cores. Então, com o gotejador, nós vamos começar a colocar o terço médio na cervical com um tom um pouquinho mais pigmentado, né? Um pouquinho mais escuro, porque normalmente o terço cervical do dente é assim. Assim, nós faremos bossa vestibular, bossa palatina, caracterizando a região mais larga do dente. Nesse sentido, olha, a bossa vestibular, a bossa palatina. Quando eu vou fazer o enceramento, normalmente eu procuro deixar um guardanapo do lado, para pegar e quando eu precisar tirar algum excesso da cera, eu tenho essa possibilidade. Quando nós fizemos essa caracterização, a bossa vestibular e bossa palatina, se eu quisesse estar conferindo as medidas, eu pegaria aqui e iria observar a distância vestibulolingual do dente, que ainda tá um pouco menos, porém, isso aqui é de paciente mesmo, então a medida dele é característica da paciente, ainda era um troquel da boca de uma pessoa do sexo feminino. Ó, a bossa palatina e a bossa vestibular. Agora, eu vou levantar o cone para fazer o comprimento do dente. Agora, uma outra medida, distância ocluso cervical. Pego na vestibular, ápice da cúspide vestibular e faço o levantamento para determinar aqui o comprimento dele. Coloca, segura. O enceramento progressivo, nós precisamos dominar bastante a temperatura da cera para conseguirmos realizar a forma de se colocar. Olha, sendo ele desse lado, o lado mesial dele está para cá. Então, eu vou pegar, colocar o cone para a cúspide palatina, inclinando um pouquinho para o lado mesial.
Daí eu ponho e puxo um pouquinho para mesial. Ainda para determinar a distância mesio-distal agora, colocarei 2 cones acessórios ou secundários no sentido mesio-distal. Estou fazendo com esse mesmo tom, porque é praticamente a parte central do dente em relação a medidas, estabelecendo assim as proporções. A harmonia entre as mãos para se trabalhar é muito importante, porque assim a gente descansa o físico, né? Para não ficar incomodando a postura, observar a postura das pernas, observar. Eu já passei, né, em outros momentos das aulas, posição de apoio das pernas, posição da coluna. Então, é importante nós lembrarmos que o corpo trabalha juntamente com o que você está fazendo. Então, aqui nós temos um trabalho de equilíbrio, é um trabalho mental, né? Lógico, nós estamos trabalhando muito com a mente aqui, no sentido de transparecer o conhecimento do que nós já estudamos, desenvolvimento de habilidade de coordenação motora fina, e para isso nós precisamos de apoio. Então, o apoio e o equilíbrio entre os membros é muito importante. Vou aumentar um pouquinho o comprimento total, porque tá ficando meio desproporcional. Vou voltar lá no modelo, para vermos se tem uma configuração do que precisamos temos de espaço compatível para fazê-lo. Aqui será o ápice da cúspide vestibular, nessa posição que eu estou trazendo agora. Provavelmente eu terei que cortar um pouquinho, mas vou colocar nessa altura para termos uma certa ideia do que teremos para fazer. Vamos colocar aqui só para a gente ter uma ideia do nosso espaço, né? Ficou meio alto, então eu vou diminuir a altura dele. Vou diminuir fora do troquel para não atrapalhar, não encostar lá no gesso. Tô diminuindo um pouquinho a distância ocluso-cervical dos 2 segmentos, para dar o ponto de contato com o canino e com o segundo premolar superior também. Esses 2 cones, eles determinam a distância mesio-distal. Então, tenho que colocá-los na posição que dê ponto de contato interdental. Vou
Vamos conferir novamente. Olha, agora eu já consegui o ponto de contato com o canino e o ponto de contato com o pré-molar. Vou tirar um pouquinho aqui. Esse aqui é excedente. O gotejador nós tanto usamos para colocar a cera, quanto podemos usar para remover também. Basta aquecer um pouquinho e nós conseguimos remover a cera que nós colocamos um pouco a mais. Vou tirar também o comprimento. Olha, compatível, né, com o comprimento proporcional do canino. Olha, o comprimento dele, a largura tá excedendo. Ápice da cúspide palatina. Aqui é o canino, então, ápice da cúspide palatina para mesial. Um pouco menos alta também. Vou remover de novo. Depois eu volto a pegar para vermos as proporções. Vou marcar a distância mesodistal agora na face palatina. Bom, então, tenho a distância mesodistal nesse sentido, tenho a distância ocluso-cervical nesse sentido e tenho a distância vestibulingual nesse sentido. Assim, eu tenho mais ou menos as proporções, olha, distância mesodistal, distância vestibulingual e a distância ocluso-cervical. Colocaremos agora as bordas. Eu vou unir essa referência cervical com a referência do ângulo triedro. Nesse caso aqui, o mésio ocluso vestibular. Ó, então, vamos unir. Quando nós unimos essa referência cervical com essa mésio ocluso vestibular, estamos fazendo a borda mesial. Característica da borda mesial, ela é menos convergente, menos convexa e um pouquinho maior do que a distal. Agora, faremos a união do ângulo triedro disto ocluso vestibular com a referência cervical. Assim, faremos a borda distal.
Olha, quando colocado ali, desse lado é distal, desse lado mesial. Então, nessa porção agora distal, eu vou fazer caracterização um pouquinho mais da convexidade nesse sentido, perto da oclusal, para fazermos, assim, a bossa distal do dente. Lembrando que a borda distal é mais convergente para cervical e um pouquinho mais convexa perto da oclusal por causa da bossa. Faremos a borda agora. Deixa-me experimentar só para ver se ficou da forma ideal com o espaço. Olha, então aqui eu tenho a borda distal, a borda mesial. Posso completar um pouquinho aqui com a bossa vestibular. Posso também pensar nesse momento em colocar o terço médio. Eu normalmente gosto de colocar um ponto, mais ou menos no meio, conferindo mais ou menos a convexidade, a altura da convexidade da curvatura, né, do perfil de emergência do dente, olha o perfil de convexidade dele. E posteriormente eu coloco um segmento para mesial e um segmento para distal. Daí já dá mais ou menos a conformação da convexidade das duas vertentes, das vertentes livres. Eu vou remover só para ter mais liberdade de trabalhar nesse espaço. Olha, próxima região proximal, fora do modelo tem mais liberdade de trabalhar aqui assim, ó. Bom, então aqui eu fiz a convexidade e a curvatura, ó, o terço médio, segmento mesial e segmento distal. Agora faremos do lado lingual, mesma forma. Vamos unir a referência cervical com a referência do ângulo triedro oclusal. Aqui na porção do ângulo triedro distal, o ângulo triedro mesial, mésio ocluso lingual. Posso fazer também nesse momento a união do ápice da cúspide com o ângulo triedro também. Assim eu já fecho o aspecto pentagonal do dente. Na vestibular também poderei fazer isso. Olha, ápice da cúspide com o ângulo triedro mesial. Ápice da cúspide vestibular com o ângulo triedro distal. O terço médio da face palatina. Olha, curvatura e convexidade do terço médio. Nesse momento que nós estamos fazendo, colocando essas características, nós já devemos lembrar das regras de convergência. Observamos aqui, ó, que a borda palatina e vestibular tem que convergir para o lado mesial. Por isso, eu já deixo essas vertentes mesiais um pouco mais reduzidas para fazer a anatomia dele ser proporcional ao que apresenta na realidade. Aqui já dá uma convergência disto-mesial, convergência vestíbulo-lingual. Bom, agora poderemos unir
essa região da vestibular com a palatina. Então, esse desenho, essa escultura da vestibular, eu posso ver e unir com o lado palatino. Gente, esse momento que eu estou passando para vocês, essa escultura de enceramento, é para mostrar a vocês que a nossa coordenação motora vai um pouco além do que nós fazemos no enceramento regressivo. E nós precisamos desse enceramento progressivo, às vezes, para consertar alguns detalhes que porventura não ficou bom, né, ou não ficaram bons na escultura regressiva. Então, nós usaremos desse recurso, né, de colocar cera, tirar novamente. Então, não se desespere, né, não entre em pânico, enquanto se às vezes o seu dente não ficou tão bom. Você ainda tem todos os recursos suficientes para você pegar e consertá-lo. Esse rebordo marginal é o rebordo marginal distal. Ele é mais convexo. Agora, o rebordo marginal mesial. Não, contrário. Esse aqui é o rebordo marginal mesial. Então, eu vou tirar um pouquinho para fazer o sulco de escape mesial. Olha, com a ponta fina do gotejador, nós poderemos conseguir fazer algo que, às vezes, a ponta grossa não é tão favorável. Aqui será o rebordo marginal distal, onde estou colocando agora. Bom, agora entre o terço médio e a bossa, vou colocar agora um tom um pouco mais claro. E assim procuramos colocar a curvatura proporcional com o que aparece ou apresenta no dente natural. Bom, coloquei a bossa, terço médio. Agora eu coloco uma crista. E essa crista vai mostrar para nós a conformação do ápice dela. No lado lingual, mesma forma. Preencheremos a região lingual também. Bom, então, estamos concretizando aqui essa região da superfície da face vestibular e da superfície da face palatina. Olha, fizemos como se fossem as duas faces.
Bem, feito, né, aproximado a forma da face palatina e da face vestibular, vamos fazer agora o preenchimento da mesial e da distal. Preenchendo a face mesial e a distal na cervical. Aqui, essa é a face mesial. Agora, vamos ficar atentos às faces. Quando colocamos ele aqui, então, eu estou vendo que essa é a distal dele apresenta a bossa. Mas eu vou colocar só para avaliar. Olha aqui esse ponto de contato, eu percebi que ele estava um pouquinho mais largo. Tirando novamente, dar mais liberdade de expressão. Essa é a parte distal. Olha, os sulcos e os lóbulos vestibulares, caracterizações menos evidenciadas, podem ser feitas tanto com gotejador quanto com esculpidor Hollenbeck. Assim, o dente já está ficando mais bem confeccionadinho. Vamos voltar ao gotejador novamente. Vamos colocar uma cor de opaco na região central, na crista. Bom, nesse momento a gente tem que estar observando com bastante sensatez, né? O que nós acabamos de fazer e entrar na fase de acabamento mesmo. Às vezes aumentar um pouquinho a evidência de alguma crista ou movimentar o ápice da cúspide.
Fazendo aqui a crista um pouquinho melhor. No rebordo marginal, nós temos o suco de escape mesial, que vai facilitar ainda mais a adequação e a harmonia dele com o canino. E nessa fase de acabamento, nós podemos fazer com gotejador ou podemos fazer com Rollenbeck também. Fazendo com Rollenbeck aqui, porque eu tenho um pouco mais de intimidade com ele. Eu sinto mais confiança, mais seguro. Agora, essa fase final, tem pessoas que podem fazer de forma diferente.
Vamos ver como tá a harmonia. Vou pegar o troquel. E observar aqui. Ó, a gente vê que ficou mais ou menos harmonizado. Aqui o suco de escape mesial, que é importante. Então, da mesma forma que nós fizemos o enceramento progressivo com aquelas cores fortes, azul, o vermelho, amarelo e o verde, farei na mesma forma, usando os mesmos critérios, para que eu tenha mais facilidade e mais segurança, né, para pegar e tá fazendo. Gente, para termos confiança, eu acho que uns 70% da escultura, para você falar, nossa, eu tive facilidade em fazer, 70% deles você só vai conseguir com o conhecimento da forma do dente. Então, não é só habilidade, não. É o conhecimento teórico que a gente precisa saber para colocar nele. Não adianta você tentar copiar se você não sabe o que você tem que fazer, né? Agora eu posso passar a meinha nele também. Olhem, então nós temos aqui o premolar feito com a cera, um pouquinho mais na cor do dente, feito na cera branca, em bloco, feito no enceramento progressivo, usando aqueles tons mais escuros, do verde, amarelo, azul e vermelho, e a mesma forma, feito com aqueles mesma sequência, mesma forma, porém com a cera em tom de pastel, né? Assim, nós fizemos o primeiro premolar superior de vários aspectos, de várias formas. E tá difícil de tirar. Pronto. Aí nós temos aqui, ó, a concavidade mesial, o suco de escape mesial, o cuspo de palatina para mesial também. Assim, da mesma forma que fizemos nas outras sequências. Então, isso é primeiro premolar superior, no caso que a gente fez foi do lado esquerdo. E temos, né, os dentes naturais, pra gente pegar e observar as características e analisar. Como o dente é um objeto, hoje, né, muito cauteloso, porque por ser órgão, para não caracterizar, usar órgão, né, do paciente, então a gente usa mais os desenhos, as teorias, os moldes, né, os modelos de gesso tirado a partir dos moldes, moldado da boca de paciente, ou também feito de modelos, moldar os modelos de estudo, para fazermos, para cortar, para levantar e fazer, né, como a gente fez aqui, a forma de caracterização. Isso é treinamento, isso é desenvolvimento de coordenação motora. Quanto mais se faz, melhor vai ficando, com certeza. Eu brinco, né, com os meus alunos que o 35º sempre vai ficar melhor do que o primeiro, e com certeza ficará. Né, os meus também, sempre, eu sou muito cautelosa, muito criteriosa com isso, e eu gosto de estar sempre fazendo esse embelezamento e procurando, na realidade, o que tem de melhor. Observo muito a boca do paciente. Essa paciente aqui, ainda brinquei com ela, falei que eu ia mostrar para vocês. Olha o quanto é linda a face lingual do dente dela. Olha o símbolo do canino. Olha a crista marginal mesial, a crista marginal distal. Olha a face palatina, como é bonita, desse canino superior dela. A vestibular aqui deu uma falha
mas a gente observa que olhar os acidentes anatômicos com um senso crítico, um olhar crítico sobre ele, faz a gente estar pensando em fazer esses detalhes com mais sutileza, com mais delicadeza, e para que fique mais próximo do que na realidade nós temos na boca do paciente, que é o dente natural.